Olá, esse é o GED Entrevista, mais um programa do GED Online que tem por objetivo o fomento e a produção acadêmica do direito desportivo nas redes sociais. Esse quadro tem por objetivo entrevistar grandes nomes do direito, do esporte e do direito desportivo. Eu me chamo Rian Santos, sou aluno da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, membro e pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Nacional. Hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar a doutora Rayana Machado, graduada em Direito pela FMU, pós-graduada em Gestão do Esporte e Direito Desportivo pela FBT em parceria com o IBDD e advogada sênior do escritório Tanuri Ribeiro Advogados. Doutora Rayana, é uma honra tê-la conosco. Oi, Rian. Bom dia. O prazer é todo meu de participar com vocês, de receber esse convite e poder participar de uma entrevista como essa. E é isso, obrigada pelo convite, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o direito desportivo, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Por que você escolheu o direito? Você sempre quis ou foi uma coisa pensada de última hora? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Não, na verdade, não foi porque eu sempre quis, não. Eu pensava em outras opções quando eu estava no ensino médio, e daí, acho que no terceiro ano, eu comecei a dar uma pesquisada, né, sobre o que eu queria fazer, sobre qual profissão eu queria ter, e eu vi que o direito, ele me abriria um leque muito grande de opções profissionais, tanto na esfera pública quanto na privada, e aí foi por esse motivo, assim, basicamente, que eu cursei direito. E já na faculdade, você sentiu aproximação com alguma matéria específica e, por exemplo, direito civil, direito penal, ou se você não tinha nenhuma noção ainda nos primeiros anos? Eu senti maior aproximação com o direito civil, com o processo civil. Eu sempre gostei muito desse tema, dessa área. É porque quando a gente entra na faculdade, a gente gosta muito de direito penal, né? Porque falam que a área é interessante, aí acaba indo mais para o direito civil. Sim, eu achava interessante, mas eu acabei não me dando bem, assim, nas primeiras provas, então daí eu desinteressei rapidamente. Aconteceu a mesma coisa comigo também. E você, ainda na graduação, você teve alguma relação entre o direito e o esporte? Alguma matéria de direito desportivo na faculdade? Uhum. Na verdade, não. Infelizmente, na minha faculdade, eu não tive a oportunidade de ter aula de direito desportivo. Vez ou outra, algum professor de civil, acho até que de constitucional, mencionava alguma coisa sobre a área, e isso me despertava um certo interesse, mas assim, não o suficiente para querer me especializar na área. Isso aconteceu só depois. E você joga futebol, né? Joga futebol e futsal. E o fato de você ser atleta contribuiu para você escolher o direito desportivo para trabalhar ou isso foi só uma coincidência? Foi uma coincidência, na verdade. Eu não pensava, como eu falei, assim, como eu não tive aula de direito esportivo na faculdade, eu não foquei nisso, né? Era sempre algo que era mencionado, mas nunca um foco. E aí foi uma coincidência mesmo, eu vir atuar num escritório que só atua no direito desportivo. E, aliás, uma grata surpresa para mim. E você, agora um pouco falando sobre futebol, você Tá. pensava em ser atleta profissional ou sempre foi alguma coisa que você tinha como hobby mesmo, que é só para se divertir, você não pensava em levar isso para sua vida? Pensava em levar, e eu era sempre muito estimulada pela minha família, pela minha mãe, pela minha avó. Minha avó ama futebol e ela achava que eu ia ser a Marta. Aí, quando eu percebi que eu não ia ser, eu não dava conta, eu desisti, assim, do futebol como projeto de vida, sabe? E, então, com uns 15 anos, mais ou menos, eu parei de treinar sério e comecei a estudar e daí jogar futebol, futsal e praticar outros esportes também, porque eu gosto de esportes como um todo, né? Principalmente esportes coletivos.
e comecei a praticar só como hobby mesmo. E você chegou a frequentar a categoria de base ou era em algum clube que você frequentava para treinar, jogava campeonatos, Uhum. ou era Não, só treinamento? não cheguei a me vincular a nenhum clube, não. Aqui em São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Formosa, que é do lado de Brasília, né, Goiás lá. E daí lá eu jogava assim no clube da cidade, e aí quando eu vim para cá, eu comecei a jogar pela Sabesp. Mas pouco tempo também, eu acho que eu joguei uns 2 anos no máximo, e aí desisti e fiquei só praticando mesmo como para me divertir, né, como lazer. E até hoje eu faço isso. E como você se aproximou do direito desportivo? Você chegou a ter alguma outra experiência profissional em outras áreas, ou você sempre trabalhou com o esporte? Não, na verdade eu nunca tinha trabalhado com esporte. Eu tive experiências profissionais em outras áreas como estagiária. Eu, é, eu trabalhei no TRF da terceira região, fiz um estágio lá por pouco tempo, mas fiz. Daí depois eu fiz um estágio num escritório que atuava mais na área civil, sobretudo com planos econômicos. E depois eu fiz um estágio na área tributária e eu tive certeza que eu não queria ser uma tributarista. E aí, isso já no fim da faculdade, né? Daí, quando eu me formei, eu tive a certeza que eu não queria continuar naquele escritório, que não era a minha praia. Eu saí e aí comecei a mandar currículo daí para atuar como advogada mesmo, né? E aí foi aí que eu fui contratada aqui e desde então estou aqui. Como advogada, eu só atuei aqui no Tanuri Ribeiro na área desportiva. Isso é muito interessante, né? Porque acho que é meio raro a gente ver É, uma carreira que já começa num escritório grande de direito desportivo. sim. Eu acho muito interessante. Mas e você sempre quis ser advogada? Ou você pensava em fazer concurso público para magistratura ou para o Ministério Público? Uhum. Eu pensava, na verdade, quando eu fiz lá as minhas pesquisas para decidir qual que era a profissão que eu queria, eu vi lá, eu entendi que o direito me traria esse leque de opções profissionais e, dentre elas, as que eu mais almejava era da carreira pública, porque eu tenho muitos familiares que são servidores públicos, que atuam lá em Brasília, por exemplo, porque é lá que eles moram, e eu me espelhava muito neles, inclusive pela questão da qualidade de vida. Então, a princípio, sem dúvida, o meu foco era seguir uma carreira pública. Enquanto eu estava na faculdade, que eu fazia esses estágios que eu comentei, eu também estudava, né, para concurso público, mas em determinado momento eu fui me sentindo desestimulada e fui gostando, assim, de atuar da carreira de advogado, fui gostando muito disso, e resolvi sair da faculdade e iniciar na carreira de advogado. E se eu não gostasse, de fato, daí eu voltaria a estudar para concursos para seguir aquilo que a princípio era o meu foco, né? O meu foco principal. Mas aí mudou, tudo mudou. Eu também percebi isso quando eu entrei na faculdade. Acho que uma professora perguntou quem ele queria ser advogado e ninguém levantou a mão. Mas as coisas acabam mudando, né, no curso de toda a trajetória acadêmica, né? Sim, sem dúvida, na vida, né? É, e agora você falou como você entrou. Eu queria saber como foi o processo para você ingressar no Tanuri. Se, Tá. é, se você já conhecia a área do direito desportivo ou se Hum. você descobriu ali na hora e falou que era isso mesmo que você queria e vambora. Olha, o processo ele não foi tão mágico assim, tá? Como eu falei, ele foi uma coincidência em relação ao que eu gosto e gostava e gosto de fazer na minha vida, que é jogar futebol, praticar esportes e tal. Eu saí da faculdade em 2013, me formei em dezembro de 2012. Então, no começo de 2013, eu já saí pensando assim: eu quero advogar, eu quero ver o que é isso, e eu vou distribuir meu currículo
principalmente para a área civil, que era o que eu mais gostava. E aí entrei lá em diversos sites de recrutamento e tal, fiz o cadastramento do meu currículo em várias vagas, inclusive nessa que tinha para o Tanuri Ribeiro. O escritório do Tanuri Ribeiro, na época, ele era muito pequeno. Então, eles colocaram ali essa vaga, eu cadastrei meu currículo e acabei sendo chamada para uma primeira entrevista, que era com uma advogada que trabalhava aqui na época. Fiz essa primeira entrevista, foi legal, tal, e ela ficou de me dar um feedback. Acho que passaram-se uma semana e meia, 2 semanas, eles me chamaram de novo agora para uma entrevista com um sócio, que é o Breno Tanuri. E aí foi muito legal a entrevista, ele gostou do meu perfil, do meu currículo e me contratou. Eu me lembro que acho que era numa quinta-feira isso, e falou assim, bom, eu gostei, a gente precisa muito, você está contratada para iniciar na segunda-feira. E foi assim que eu entrei. Pelo que eu vejo dos meus colegas, que também atuam aqui comigo na área, a entrada deles no meio é muito diferente da minha. A minha realmente é algo peculiar, assim, eu nunca vi, acho, assim, alguém que entrou de sopetão, assim, que foi por pura coincidência, sabe? Porque realmente o direito desportivo, essa área, né, do direito esportivo, ela comparando com as outras, ela é pequena e muito almejada. Eu vi isso quando eu comecei a fazer a pós-graduação, que o pessoal ficava muito assim, muito desesperado para entrar na área, todo mundo querendo muito, e como é que eu faço, como é que me ajuda. Então aí eu fui perceber que realmente eu tive muita sorte no início da minha carreira. Tá mudo. Desculpa. A gente percebe muito isso lá no GED, porque nós somos, acho que 20, e temos poucas pessoas que realmente trabalham em escritório de direito esportivo. Sim. É um mercado pequeno ainda, é restrito, mas a gente percebe que tá em expansão. E aí eu queria perguntar para você se você percebe no dia a dia essa expansão do mercado, se tem mais gente trabalhando, ou se ainda é um pouco restrito desde quando você entrou. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu percebo, Rian, percebo, inclusive aqui dentro do escritório, porque, como eu falei, lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar aqui, o escritório era em outro local físico, bem menor do que esse, que a gente está hoje. As demandas, apesar de sempre serem muitas para o tamanho do escritório, desde sempre, elas eram muito menores do que hoje. Hoje a gente tem um nível aqui de demanda tanto da área consultiva quanto da contenciosa, assim, avassaladora. Então, eu percebo, sim, essa expansão, e acho muito legal isso aqui. A gente está formando, acho que já temos, né, uma equipe bem formada, bem estruturada, muito boa. Eu sou muito feliz com a equipe que a gente tem aqui no escritório. E você comentou que você não sabia muito sobre direito esportivo, você mandou seu currículo e foi chamada. E eu queria perguntar se você teve alguma dificuldade no início, no escritório, mexendo com alguma coisa que você não conhecia, e como você superou essas dificuldades, se você teve. Cara, eu tive, sim, muita dificuldade, porque além de ser numa área que eu não tinha nenhum tipo de acesso antes, né? Também era a minha primeira vez como advogada, né? Eu só tinha atuado até então como estagiária. Então, tive dificuldade, porque eu chegava muitas vezes aqui para trabalhar e aí eram me colocadas coisas muito novas. Agora você tem que montar uma ação monitória, agora você tem que montar um pedido de homologação de sentença estrangeira para o STJ. E assim, eu me senti um bebê trabalhando com coisas gigantescas, até porque aqui no escritório eles sempre atuaram com atletas que estavam iniciando a carreira, ou seja, já até então de pouca expressão, que estava ali começando, né, a caminhar nessa área, e também com muita gente renomada. Então, e isso nunca foi algo aqui dentro separado. Por exemplo, você que está começando não pode trabalhar
com demandas de um grande clube que é cliente nosso, ou de um grande atleta, ou de um grande empresário. Isso aqui nunca foi assim. Aqui, na verdade, sempre foi. Se você me mostrar que você tem capacidade, eu vou sempre te dando mais, eu vou sempre te dando mais oportunidade e coisas maiores para fazer. Então, desde sempre aqui foi desafiador, e ainda é. Eu queria que você comentasse um pouquinho do seu dia a dia no escritório. Tá? Como é a sua rotina, quais são as causas que você pega. Uhum. Olha, o meu dia a dia aqui, ele é bem movimentado, é bem dinâmico, eu sempre saio de casa de manhã com uma meta na cabeça e enquanto eu estou dirigindo para vir para cá, essa meta já mudou de trabalho. Porque hoje com essa questão de WhatsApp, os clientes já procuram direto ali, né, através desse canal, e aí o meu dia já começa bem movimentado, porque eu tenho uma agenda de prazos a cumprir, eu trabalho aqui muito, eu trabalho na área consultiva, mas mais na área contenciosa. Então, a gente tem a agenda de prazos processuais para cumprir, e além disso, a parte consultiva que não para, que é sempre urgente, porque o futebol é assim, né? Acho que em qualquer área de atuação do futebol isso acontece, seja no direito, no marketing, no administrativo, enfim, é tudo muito urgente. Até a gente vê isso pelo que a mídia expõe, né? Então, tem uma transferência gigante, não sei, por exemplo, do Neymar, quando foi a transferência do Neymar, imagina o que foi para os advogados, enfim, para todas as pessoas que participaram disso, fazer, montar, elaborar tudo que teve que ser feito, e aqui isso acontece o tempo inteiro. Então, aqui a rotina é bem dinâmica, mas como eu trabalho com algo que eu gosto muito, que eu amo, isso acaba facilitando a minha vida. Acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, apesar de ainda ser trabalho, de ser um pouco cansativo, mas no final do dia acaba valendo a pena, né? É isso. E com quais demandas você trabalha no escritório? Você falou que é na parte consultiva e contenciosa, mas você trabalha com justiça desportiva também? Ou trabalha só com arbitragem, com CNRD? Eu queria que você contasse um pouquinho. Justiça desportiva a gente pouco faz aqui, tem casos bem pontuais. Mas se tiver que trabalhar, trabalhamos todos. Faço mais no contencioso CNRD muito, a gente faz muito CNRD, justiça comum, justiça do trabalho. Que agora com a implementação, né, da CNRD, muitas coisas que a gente remetia à justiça comum e à justiça do trabalho são direcionadas para a própria CNRD. E na parte consultiva, a análise de contratos, revisão, acompanha cliente, empresário, atleta, enfim, para celebrar contratos. Essas são as demandas, assim. E, assim, aqui no escritório a gente faz, só atuamos com direito desportivo, mas como os clientes da área, eles acabam se apegando muito, vamos dizer assim, com o escritório, eles acabam confiando muito no nosso trabalho e querendo que a gente faça outras coisas. Então, de vez em quando me aparece aqui uma execução de alimentos para cuidar, sabe? Umas coisas assim que não tem a ver com o direito desportivo, mas tem a ver com um personagem do futebol. E as nossas demandas aqui são, acho que 98, 99% futebol. Temos alguns casos pontuais de outros esportes, mas, sem dúvida nenhuma, o futebol é a menina dos olhos. E vocês trabalham com futebol masculino e feminino também? E se vocês têm esses dois tipos de clientes, se você percebe que há alguma diferença, né, nos contratos ou no tratamento, porque a gente teve um seminário agora de direito desportivo organizado pelas alunas do GED, e foi uma questão, a gente tratou sobre os contratos, foi muito isso, a gente queria saber se nos escritórios tem uma demanda grande de atletas mulheres ou é majoritariamente homens. Majoritariamente homens, sem dúvida, mas a gente trabalha, sim, com futebol feminino. Inclusive, do ano passado para cá, temos trabalhado mais, até porque a gente
aqui no escritório temos muitas meninas, né? Tanto advogadas quanto estagiárias, e que gostam muito do futebol, tanto do masculino quanto do feminino. Então a gente resolveu que a gente quer impulsionar mais essa área de atuação do direito no futebol em relação ao futebol feminino. Então, desde então, a gente tem atendido algumas atletas, porque a gente tem empresários aqui que têm uma carteira grande de meninas, né, que representam várias jogadoras, e assim, a gente basicamente atua na parte consultiva. Não me lembro agora de ter... não fizemos nada ainda contencioso, nada que tenha sido levado a litígio por alguma jogadora, apesar de estarmos esperando algo nesse sentido, principalmente em relação à parte laboral, né, contrato de trabalho e tal. E você falou que tem alguns casos de contencioso. Eu queria saber se você podia contar algum caso curioso que você teve, ou que você que teve aí no escritório, mas que você não tem participado, e que você pode contar para a gente. Tá. Bom, aqui eu estou quase há 8 anos aqui, então caso curioso, legal, difícil, desafiador é o que não falta. Tanto nas duas esferas, né, no contencioso e no consultivo. Como eu falei, a gente atende atletas no início da carreira, até aqueles mais renomados e aqueles também que já pararam de jogar, mas continuam de alguma forma inseridos no meio, e empresários, clubes, etc. Então, acho que assim, em relação a jogadores no começo de carreira, a gente tem aqui muitas ações trabalhistas com pedido de rescisão indireta, e aí, toda vez, na maioria das vezes que a gente consegue isso, seja de maneira fácil e rápido, seja de maneira mais complicada, mais conturbada, o atleta fica muito agradecido, porque, né, ele não está ali jogando num clube que não paga salário, que não deposita FGTS, e de repente ele consegue se vincular judicialmente, e daí pode partir para outro clube que vai tratá-lo melhor, vamos dizer assim. Em relação a atletas mais renomados, acho que um caso legal que a gente teve aqui, mas aí na parte consultiva, foi o do Daniel Alves, da negociação dele para vir para o São Paulo, né? Eu me lembro que antes de estourar na mídia qualquer especulação a respeito da vinda dele, os representantes do atleta e do clube vinham muito aqui, faziam várias reuniões para negociar a proposta e tal. E no dia que ele resolveu aceitar, ele ainda não tinha falado isso nem para ninguém, nem para o São Paulo, tal, só para nós aqui. A gente já começou desde cedo a elaborar as minutas aqui no escritório. Foi bem movimentado esse dia, bem corrido, dinâmico, e ficamos sem almoçar o dia inteiro, sem comer, para dar conta do trabalho, porque ele aceitou naquele dia, e naquele dia os contratos tinham que ser assinados, celebrados, porque a mídia já ia sair na mídia naquele dia mesmo. Então, à tarde, o advogado do São Paulo chegou, a gente fez várias alterações para adequar tudo aos termos negociais, e o desfecho da história foi todos na sala de reunião, esperando o Jornal Nacional anunciar a contratação. Então, esse dia foi bem legal, foi bem gratificante no final ter dado tudo certo, até porque ele ficou muito feliz com a vinda para cá, que era, segundo ele, um sonho, né, jogar no São Paulo. E uma coisa assim, só para finalizar essa parte que você perguntou de casos curiosos, e algo que foi muito importante para mim, que você já tinha me perguntado isso lá no começo, sobre, teve coisas que você teve dificuldade no início aí, e eu disse que sim. Aqui, a gente, como eu falei, eu nunca... as coisas aqui são sempre assim, se você estiver mostrando interesses, condições de fazer, capacidade, você vai fazer, seja o que for. Então, eu me lembro que, assim, eu cheguei aqui com 23 anos, recém-formada, e aí, de repente, acho que tinha, sei lá, 2, 3 meses de casa, e o meu chefe falou assim, olha, um clube sueco contratou a gente, tem uma decisão, ele tem uma sentença lá proferida no CAS contra uma empresa brasileira, que está devendo valor X para ele, e é necessário agora executar
essa sentença do CAS aqui no Brasil, e para isso precisa fazer um pedido de homologação no STJ, e você vai fazer isso. E eu, tá, então tá bom, vou brincar com a STJ agora. Eu não tinha nem brincado com as instâncias inferiores ainda, e já veio o STJ assim na minha mão. Então aí começa, né? Vou estudar essa parte no CPC, que me levou para a lei de arbitragem, que me levou para a resolução lá do STJ que trata sobre o tema, até que eu tivesse montado a peça para a gente poder distribuir e tirar isso das minhas costas e ser um alívio. E aí o desfecho disso foi que a gente conseguiu a homologação dessa sentença arbitral estrangeira na STJ, foi expedida uma carta de sentença, e aí depois disso veio uma nova historinha, que é eu ter que montar o cumprimento de sentença, a execução, para tramitar no juízo federal competente, que é o que está acontecendo hoje. É uma dinâmica muito rápida, né? Porque tem toda a influência da mídia também, que às vezes que pode influenciar. E eu queria perguntar isso para você, se a influência da mídia atrapalha ou ajuda no seu trabalho, ou se você já perdeu algum cliente porque a mídia soube antes que vocês estavam cuidando do caso, de algum caso para ele, ou se vocês têm que fazer tudo mais rápido porque tem que estar no Jornal Nacional de noite, né, como você falou. Eu queria que se essa dinâmica toda com a mídia atrapalha ou ajuda. Olha, eu não me lembro de a dinâmica da mídia ter atrapalhado em algum momento. Pode ser até que os sócios pudessem falar melhor sobre isso, mas assim, eu não me lembro. O que eu me lembro, assim, eu comentei esse caso aí do Daniel Alves. Teve também uma ocasião em que eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma audiência de um atleta bem renomado também, que na época tinha jogado no Flamengo. E, bom, fizemos a audiência, tudo bem, tudo certo. No começo da audiência eu vi que tinha alguns repórteres ali na porta do fórum, mas, assim, era pouca gente, eu não tinha nem me toquei, né? Terminou a audiência, eu abri a porta, um monte de repórter, câmera ligada, eu falei, meu Deus, vou sair a francesa. Saí, ninguém percebeu, acho que a minha cara estava muito novinha, tal, acho que ninguém me levou muito a sério, falou, essa daí não deve ser a advogada do atleta, não. E aí passei desapercebida nessa multidão, né? E eu me lembro que os advogados do clube é que ficaram lá dando a entrevista. E aí fui caminhando ali na saída do fórum para algum restaurante para almoçar, e eu não sei como, mas uma das repórteres percebeu no fim que eu era advogada e foi correndo atrás de mim para me abordar na porta do restaurante, perguntar como é que tinha sido a audiência, qual que era a postura e posição do atleta em referente àquela ação que a gente estava tocando. Enfim, tem essas coisas, essas participações da mídia na nossa vida, mas acho que assim, não me lembro de ter atrapalhado a nossa relação com os clientes em nenhum momento, até porque os clientes daqui, a maioria eles são clientes assim a longo prazo, né? Os sócios, o Breno e o André, eles estão nessa área há muito tempo, né? Eles são, enfim, pioneiros no direito desportivo, e aí, desde lá de trás, eles preservam os clientes que iniciaram, enfim, é assim que acho que vai construindo a carteira de clientes do escritório. Isso é muito interessante mesmo, porque como você falou, né, o futebol ele é muito dinâmico. Então, você tem que preparar, como você falou, você tem que passar o dia sem comer para poder preparar o contrato de um atleta, para ele poder jogar. É muito, muito dinâmico mesmo. E se você olhasse para a Rayana lá da faculdade, você falei para ela que você chegou aonde você esperava? Ou se foi uma coisa totalmente... Você nunca pensou em trabalhar com esporte e se você se orgulha de onde você chegou hoje? Sim, sem dúvida nenhuma, eu me orgulho muito. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender, muito que construir em relação à minha carreira, mas eu de fato me orgulho. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo isso aqui. É difícil, é conturbado, é movimentado, mas, como eu falei, no fim do dia eu trabalho com aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Então, de fato, eu sou muito feliz aqui, muito orgulhosa de
do meu trabalho e, sobretudo, da equipe com quem eu trabalho, que é a máquina que movimenta isso daqui. Você trabalha com uma equipe, você falou de estagiários e de advogados também. No seu escritório, você percebe, e durante a sua carreira, que o número de mulheres ele vem aumentando no direito desportivo ou você ainda percebe uma distância muito grande entre homens e mulheres? Não percebo distância nenhuma. Aqui no escritório tem mais mulheres do que homens. Eu gosto de trabalhar com todo tipo de pessoa, mas eu fico muito feliz quando a gente contrata uma outra mulher, porque eu sei das dificuldades que tem para nós em todas as áreas, sobretudo nessa do direito esportivo e sobretudo no futebol, né, que querendo ou não ainda tem muito machismo, e aqui nós somos tratadas de forma igual, não tem nenhum tipo de diferenciação. E agora a equipe aqui é de são 6, 7 mulheres e só 4 homens. Então estamos em número maior. Lá no grupo também a gente percebe que hoje tem mais mulheres do que homens também. E acho que quando o nosso professor, o professor Angelo Vargas, começou, também ele conta que era ele, o Rafael Fachada e mais uma menina. Então sempre foi muito equilibrado, né, esse número. Eu acho isso que é muito bom, né, o número de mulheres e homens serem tão iguais assim, porque mostra que o mundo tá mudando, né? Eu percebo, assim, das minhas colegas que, por exemplo, trabalham em clube, a resposta delas talvez seria diferente da minha, porque você perguntou assim, você sente, não sei, algum tipo de preconceito, algum tipo de diferenciação, de distinção, né? Aqui a desigualdade é muito grande. Sinceramente, aqui dentro do escritório eu não sinto isso, mas eu escuto muito de colegas, por exemplo, que trabalham em clubes, que elas vivem esse tipo de situação até hoje, que elas vão sentar numa mesa com uma com diretoria, enfim, pessoas que trabalham ali dentro, e de fato elas são, sim, discriminadas e tem que ter cuidado com o que vai falar e como vai falar, porque muitas vezes são julgadas e etc. Infelizmente. Infelizmente mesmo, que esse tipo de pensamento ainda prevalece, né? Sim. A entrevista foi maravilhosa, foi muito obrigado por ter aceitado, mas antes de finalizar, eu queria fazer um bate-bola com você. Tá. Eu vou falar algumas coisas e eu queria que você falasse a primeira coisa que vem na sua cabeça ou a coisa que você mais gosta. Tá. O seu estilo de música preferido? Olha, eu sou bem eclética, eu gosto de praticamente tudo, mas meu coração, minha alma goiana, então eu acho que o meu preferido é o sertanejo. Mas sertanejo raiz mesmo ou aquele sertanejo universitário? Tudo, os dois. Na minha playlist tem de tudo. Uma comida preferida? Cara, eu amo comer. Gosto de tudo. Dificilmente vai ter um prato que vão me oferecer e eu vou negar. Mas acho que eu tenho uma queda por estrogonofe. De mãe ainda por cima, não tem comparação. Então, uma comida que você não gosta, que se te oferecesse você não aceitaria? Que eu não gosto. Eu não gosto muito de coisas amargas, que nem jiló, por exemplo. Eu não curto jiló. Mas se tiver que comer, eu como. Um filme que você tá. É um domingo, você tá sem nada pra fazer, você fala, putz, vou ver esse filme porque esse filme merece ser visto por mim quantas vezes forem necessárias. Ai, filme. Eu amo filme, amo séries. Então, assim, falar para mim é bem complicado, assim. Eu acho que eu posso te falar o gênero que eu mais gosto, que eu mais assisto, na verdade, não que eu mais gosto. Eu gosto menos de terror. Não assisto terror, tenho medo. Mas gosto muito de coisas leves, então eu gosto muito de assistir comédias românticas, seja para filme, seja para série. Um hobby que você tem. Jogar futebol. Praticar Mas esporte, mas jogar futebol, futsal é um hobby meu.
Um ídolo na sua vida e que você tem no esporte. Tá. Na minha vida, os meus ídolos são assim bem palpáveis. Acho que eu posso dizer que é minha avó, minha mãe, porque elas sempre conduziram tudo com muita garra, com muita força, com muito esmero. Elas são, sem dúvida nenhuma, um espelho para mim na vida. E no esporte, eu gosto muito da rainha, né? Da Marta. Antes da gente terminar, mas já encaminhando para o fim, eu queria que você desse uma dica para os estudantes ou para os jovens advogados que querem ingressar no mercado da advocacia desportiva, mas que estão um pouco perdidos ainda. Tá. Eu até dou essa dica toda vez que vem algum estudante fazer entrevista de estágio aqui. Como eu disse para você várias vezes aqui na nossa entrevista, eu não tive a oportunidade de ter aula de direito desportivo na faculdade, muito menos de ter acesso a um grupo de estudos do direito esportivo. Então, eu acho fenomenal isso que vocês estão fazendo hoje. Aqui no escritório, as nossas estagiárias todas estão participando de algum grupo de estudos, da USP, do Mackenzie, porque é aqui em São Paulo, né? E então, assim, eu aconselharia fazer parte de um grupo de estudos. Se você tiver muito interesse na área, sem dúvida nenhuma, é um canal maravilhoso. As pessoas que vêm aqui às vezes falam assim, mas a minha faculdade não tem grupo de estudos dessa área, mas não tem problema, porque eu já fiquei sabendo que, eu já falo logo, né, em outras faculdades você pode se inserir no grupo sem nem mesmo ser daquela faculdade ali. Na USP, por exemplo, eu sei que é assim. Na FRJ também, a gente tem alunos que são de outras instituições. Então, e outro conselho é participar de palestras, de eventos. Aqui agora a gente está vivendo uma situação meio atípica, totalmente atípica, que é essa história da pandemia e tal. Então as coisas estão acontecendo de forma virtual. Então tem aí para todo mundo ver essas lives, acessar o Twitter e começar a seguir pessoas de expressão. O Fachada, por exemplo, é um ótimo caminho. Ele é super atuante, né, nas redes sociais, e ele sempre posta e reposta coisas nesse sentido de eventos, palestras, cursos, etc. e tal. E num cenário de vida normal, participar de palestras, eventos, tudo que tiver de forma presencial, aparecer, enfim, mostrar a cara, né? Acho que essas são as dicas. E quando for participar de uma entrevista num escritório como esse aqui, uma coisa que me deixa bem tendente a contratar a pessoa é que ela demonstre bastante interesse, porque, como eu te disse, aqui na área, eu acredito, né, não só nesse escritório, no direito desportivo como um todo, seja num clube, seja num escritório, as coisas são, de fato, muito urgentes, muito dinâmicas. O imediatismo é algo que é, assim, da essência da nossa área. Então, você precisa mostrar e, de fato, ter muito interesse para você conseguir bancar e aguentar do começo ao fim aquilo que você quer para você. Então, acho que essas são as dicas que eu posso dar. E dicas excelentes, diga-se por passagem, né? Doutora Rayana, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi uma honra tê-la aqui no JET Entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar o nosso papo. E hoje nós ficamos por aqui. Eu convido a todos que continuem nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram e no Spotify, sempre com a @jedfnd, que estão na descrição desse vídeo. E desfrutem de todos os nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.